atividades, que tem uma aqui sem nenhuma, nenhum tópico, tem um tópico de ciências, um tópico de equação. Vamos iniciar, criar uma atividade. Então eu vou clicar no botão criar. Atividade que pode ter várias coisas, atividade com teste, que é especificamente o que nós vamos fazer hoje. Uma pergunta que nós brincamos na aula passada, que é a pergunta que a gente tinha almoçado, vamos responder outro não. Posso só mandar o material, né, como já falamos, ou reutilizar a postagem. Reutilizar a postagem é quando você já mandou, por exemplo, uma atividade numa outra sala, e você quer mandar essa mesma atividade nessa sala, você usa o reutilizar a postagem. Aí a sala e busca a atividade. Vamos fazer uma atividade com teste. Para quem participou da ATP, né, teve um professor lá, o Branquinho, estava fazendo uma atividade no formulário, né? Só que acho que ele não estava fazendo conectado no Classroom, ele estava fazendo um formulário genérico, que você pode fazer sem usar o Classroom, que é uma opção também. Mas onde que fica esse formulário? Então, vamos lá. Aqui, a atividade teste que nós vamos fazer. Atividade teste. Instruções, como eu falei, você pode colocar, clique abaixo e responda as questões. Aqui, vai aparecer, não apareceu nem para mim o texto ainda, vai aparecer para você já já. Tá? Apareceu para vocês aí, né, o blank quiz aqui, né, que é o arquivo de formulário em branco. Não sei se melhorou a visualização. Ficou melhor para ver assim? Eu acho que melhorou. Ficou melhor, né? Ficou mais pertinho. Com o teste, ele já deixa setado esse botãozinho aqui, ó, importação de notas. Tá? Aqui tem um outro botão que ele fala modo bloqueado em Chromebook. Mas isso só funciona se o aluno tivesse usando um Chromebook. Então, se você vai aplicar uma prova, por exemplo, as provas do Detran, né, onde o cara vai preencher o formulário de resposta, mas ele não pode sair daquela página para fazer uma pesquisa na internet. Aí você, se for Chromebook, você pode clicar aquilo ali e aí ele não consegue. Ele entrou no formulário e não vai sair mais daquela tela, até ele acabar o formulário. Muito bem, eu vou clicar aqui no nome do formulário. Ele deve abrir o formulário para a gente editar. Vamos torcer para não dar pau hoje, né? Que nem aquele dia. Está carregando, está abrindo esse formulário. Ele praticamente é como se ele tivesse criado um arquivo em branco, né? Só com os dados de arquivo que a gente não vê. E agora eu vou começar a incluir as coisas que eu quero nesse formulário. A primeira coisa que eu gosto de fazer, já abriu para vocês também, né? É entrar aqui em cima, bem em cima, e trocar o nome do formulário, porque aqui é o nome do arquivo que vai ficar no seu Drive, no seu Google Drive. Esse aqui de cima. Alguém quer fazer uma pergunta? Esse formulário está onde? Isso que eu não consegui ver. Eu sou analfabeto digital, então onde esse... Ainda não acabou de carregar toda a página. Oi.
Pergunta, só pergunta. Olha só, nós queremos colocar o número da atividade, ou, por exemplo, primeira série. Não entendi. Oi? Agora tá legal. Você vai digitar, vai fazer pergunta, ou não, título. Tá, então ali, isso aqui é só o título que eu estou mudando. Esse título vai ser o nome do arquivo que vai ficar lá no Drive, se você um dia quiser consultar. Bom, aí aqui eu vou colocar o nome do formulário. Eu não preciso ser tão específico aqui, porque é só o nome para o aluno ler, né? Então aqui eu não preciso colocar muito detalhe. Lá em cima eu gosto de colocar, por exemplo, que série que é, alguma coisa assim. Ou coloco lá, sei lá, cinemática ou termodinâmica, eu coloco algum assunto que eu estou fazendo. Então eu vou colocar aqui atividade 1, que aqui é o que o aluno vai ver. Atividade 1. Aqui é o que o aluno vai ver. Eu posso colocar aqui nessa descrição do formulário, vou colocar uma letra aqui à toa, para vocês verem onde eu estou escrevendo. Eu posso colocar algumas instruções para o aluno, né? Responda todas as questões, tal. Eu posso responda até o dia tal. Você pode colocar várias coisas aqui, mas não é obrigatório, tá? Muito bem. Vamos à primeira questão. Então aqui eu tenho que ele colocou como untitled question, né? Está em inglês, né? Acho que por padrão ele vai sempre sair em inglês aqui. Então, vamos colocar a primeira questão. Quanto é 6 vezes 5? Vou colocar uma questão de matemática. Eu estou vendo aqui que meu formulário não carregou legal, porque está faltando os outros campos aqui. Sacanagem aqui, ver se funciona. Porque nesta hora de fazer a questão, tem que aparecer aqui para mim a opção de que tipo de questão que eu quero fazer. E tem um monte de tipo de questão. Resposta curta, onde o aluno vai escrever o resultado. Uma resposta longa, onde vai ser um parágrafo, por exemplo. Ou múltipla escolha. Ou de várias escolhas, por exemplo, verdadeiro ou falso. Você fala assinar as alternativas que são verdadeiras. E assim por diante. Eu vou ter que dar um recarregar aqui nessa página. Vamos ver se funciona. Marisa já entrou? Oi, entrei. Boa noite. Boa tarde. Você carrega direito. Beleza. Boa tarde. Tentando recarregar o formulário para ele abrir aqui. Já não gostei que eu escrevi já não apareceu. Então, deixa eu fazer Vamos clicar aqui do zero de novo. Aqui eu tenho o Black Quiz. Vou abrir de novo do zero. Escrever. Quando você está transmitindo isso, é bem mais rápido, bem mais fácil, tá? Eu tenho percebido que esse tipo de apresentação aqui acaba ficando meio puxado, viu? Eu fiz quarta-feira, né? Nós fizemos, Luci? E, pô, foi rodando bacaninha, não deu muito problema, mas quanto mais gente vai entrando, acho que vai ficando mais pesado, vai dificultando. Deixa eu ver se agora ele abre o formulário como deve abrir, todos os campos certinho. É que a internet no geral tá complicada, né? Além. Oi, Alessandra, tudo
Bom. Eu ontem consegui fazer um formulário desse com perguntas de filosofia, mas para que a resposta seja escrita. O microfone deu. Olá. Eu vou... Caiu a minha apresentação. Espera aí que eu já vou entrar de novo, tá? Faz parte. Entrou.
Tá falando? Tô... Acho que a tela tá travada, né? Eu acho, não sei. Não... mano, tô ouvindo nada. Será que está? Armando? Não tá ouvindo? Armando? Seu Antônio, acho que aconteceu alguma coisa. Se tá falando, eu não tô ouvindo nada. É mesmo. Seu Antônio, está mudando a tela, né? Eu acho que ele está mexendo alguma coisa aqui. Se ele estiver explicando. Tá movimentando mal. Tá. Aí tá falando sim. Armando?
Armando. Pessoal, eu acho que aconteceu alguma coisa. Inclusive, tem uma coisa interessante que ele está fazendo. Tabuada, eu queria aprender. Ele está fazendo perguntas. Múltipla escolha, né? Ele está fazendo as questões. O teste lá tá tudo forma, mas não tô ouvindo nada. Vocês estão me ouvindo? É a Lucia. Sim, tô ouvindo. Sim. Ah, tá. Então, ele não tá ouvindo a gente. Quer dizer, a gente não tá ouvindo ele, né? Pronto, Na agora vocês vão quarta-feira escutar. A gente ia falar mal de você? Pois é, eu mudei aqui o meu fone pro celular. Porque eu entrei ali só no formato de apresentação, né? Eu não entrei no computador acho que com a parte de voz. Então, a primeira eu fiz uma questão de múltipla escolha, né? Coloquei as respostas que eu queria colocar como alternativa, indiquei lá depois qual é a correta, né? E criei os feedbacks, né? Se você é legalzinho, você vai lá e coloca o feedback, né? Muito bem, se ele acertou, ou se ele errou, você pode colocar algumas indicações, né? Link para estudo, ou colocar um texto, olha, verifica o capítulo tal, você pode dar a indicação de onde ele vai estudar, né? Ou, de repente, você coloca até a resposta certa, né? Não sei, aí depende do que você está trabalhando. Agora, eu estou fazendo uma questão de caixa de seleção. Nessa opção, eu posso, por exemplo, fazer aquelas coisas tipo verdadeiro ou falso, ou assinar as alternativas corretas, né? Então, eu estou colocando aqui algumas questões, vou colocar só essas 4 daqui, né? Vou colocar aqui que é obrigatória também. Por que eu coloco obrigatória? Para evitar que o aluno, às vezes, esqueça de responder uma questão, né? E envie o formulário com a resposta em branco, né? Melhor obrigar ele a responder. Aqui do lado, eu já tinha mostrado lá, na primeira questão, mas eu não sabia que eu estava sem som. Tem essa opção ordenar as opções aleatoriamente. Então, cada aluno que entra aqui, ele vai ver essas alternativas aqui numa ordem diferente. Tá? Então, depois a gente vai visualizar o formulário e a gente presta atenção direitinho. Vou colocar aqui a chave de resposta, que é como o sistema vai corrigir para mim. Tá? Alguém está tentando entrar, não consegue? Madalena. Bom, eu não sei como faz. Eu pus o link lá, eu não sei mais o que fazer. Muito bem, eu vou colocar um ponto aqui para essa questão. Aí eu vou colocar a questão correta. 2 vezes 7 está correta. E 3 vezes 4 também está correta. 3 vezes 4, 12 é correta, né? Então são duas opções corretas. Então eu posso adicionar um feedback aqui também para ele, né? Se tiver alguma questão errada, o que ele deve fazer, e vou concluir. Então, aqui agora já me mostra aqui, ó, as alternativas que estão corretas, tá certo? Que se ele acertar, ele vai ganhar 1 ponto. A questão é obrigatória. Então, essa questão aqui já está pronta. Pessoal, alguma pergunta? Não, por enquanto está tranquilo, Armando. Tranquilo. Aqui, então, à direita que eu estava explicando, quando vocês não estavam me escutando, né? O botão mais me cria uma nova pergunta. Sim, pronto. Tá? O segundo botãozinho que tem aqui, quando você põe o mouse em cima, ele fala importar perguntas. Ou seja, você já criou um formulário com uma pergunta, você quer aproveitar aquela pergunta, você vai lá naquele formulário e pega a pergunta. Vamos ver se eu consigo testar aqui, vai. Então ele vai mostrar qual formulário que eu vou usar. Vamos colocar aqui esse teste 1.
Acho que foi o que eu fiz aquele dia. E aí, as perguntas aqui. Eu vou pegar essa aqui, ó, que é uma de caixa de seleção, tá vendo? Ou eu poderia pegar todas as questões. Vou pegar essa sinal de VOF aqui também. Não, essa aqui eu vou fazer depois. Vou só importar aqui uma pergunta. Olha só. Armando, Oi. essa importação da pergunta, ela pode ser feita de qualquer arquivo que eu tenha já salvo? Não, tem que ser arquivo do tipo já formulário, formulário que você já fez. Se você tem, por exemplo, um arquivo PDF com a questão, não é muito difícil também, porque geralmente, se você pegar as alternativas A, B, C, D, E, você copiar e colar na primeira alternativa aqui, ele consegue colocar elas em linha já. Tá? Então é rapidinho, você copia o texto, copia as alternativas e cola nas alternativas, é rapidinho. Tá? Aí depois vai dando só enter para ir arrumando na linha, né? Aí você pode dar uma arrumada na linha. Eu costumo, eu estava falando antes, eu tiro as letras A, B, C, D, E, porque eu coloco a opção de ordenar as alternativas aleatoriamente, né? Para dificultar a cola. Né? Então, olha só, eu importei uma questão lá do outro formulário. A raiz quadrada de 25 eu tenho duas respostas possíveis. Eu tenho 5 e menos 5, tá certo? Eu coloquei aqui embaixo, né, para validar essa resposta. Selecione pelo menos 2. Se ele só colocar o 5, vai avisar ele que ele resposta. Tá? Você pode personalizar o texto aqui também, né? O texto de erro personalizado. Você pode personalizar aqui. A pergunta é obrigatória, ele tem que responder, já que vai estar, do jeito que eu coloquei lá, ordenar as opções aleatoriamente. E essa validação da resposta é o que me gerou isso aqui, ó. Selecione pelo menos 2. Na chave de resposta desse item aqui, cliquei aqui na chave de resposta. Então aparece aqui, ó, o 5 e o menos 5 e o 1 ponto que vale a questão. Eu não coloquei feedback aqui nesse caso, tá certo? Vou voltar na outra questão que eu tinha criado aqui, mas ficou em branco, né? Ficou uma pergunta aqui, ó. Vamos ver outro tipo de questão. Vamos colocar aqui, ó, esse upload de arquivo eu nunca usei, não sei o que faz, tá? Eu vou colocar aqui uma grade de caixa de seleção. Esse aqui também é legal. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, uma pergunta... assinale V ou F, né? Verdadeiro ou falso. Então, vamos colocar aqui 5 é número primo. O teclado aqui é horrível. O meu notebook tem aquele negócio do mouse, e às vezes eu esbarro nele no meio quando eu estou teclando. Aí vai para outro lugar. Então, afirmei aqui que não é linha, é 15 só. Não tem linha aqui. Então, a segunda linha aqui, eu vou colocar 12 é número primo. 7 é número primo. Essa de verdadeiro ou falso é legal fazer, principalmente em área de humanas, né? Isso, aí eu estou falando vários tipos de questão, porque aí verdadeiro ou falso eu acho bem usável, né, em humanas. E também matemática, talvez uma teoria para... Isso, ó, nesse caso aqui, por exemplo, para identificar se é número primo, saber o que é um número primo, né? Então ele vai tentar identificar. Vou colocar aqui agora
15 é número primo, porque às vezes, como é ímpar, né, o aluno às vezes confunde. O que eu vou colocar nas colunas? Na coluna eu vou colocar as opções que ele tem para responder. No caso aqui eu vou colocar verdadeiro, e a outra eu vou colocar falso. Né? Mas eu poderia colocar, sei lá, escala de temperatura, eu posso colocar várias coisas de associação. Vou colocar aqui que é obrigatório também. E vou ordenar aleatoriamente as linhas. Também é legal essa outra opção aqui, né? Se for o caso, limitar a uma resposta por coluna. Não, no caso não é. Uma resposta por coluna seria acho que no total, não por linha. Muito bem, chave de resposta. Vamos lá para a chave de resposta. Chave de resposta. 15 é número primo. Nossa, ficou 15 duas vezes. Isso aqui era o 5, né? Eu vou trocar lá depois, tá? O 5 é verdadeiro. O 12 é falso. O 7 é verdadeiro. O 15 é falso. Aí eu posso dar um ponto para cada um aqui, ó. Essa questão está valendo 4 pontos. Então, se for usar esse tipo de questão aqui, tem que ver se nas outras questões não tem que dar um pouquinho mais de ponto para ficar equilibrado, tá? Armando, e aqui para o aluno vai aparecer do jeito que está aqui na tela, verdadeiro ou falso, para ele escolher. Eu vou mostrar o formulário para a gente ver depois. Deixa eu só acertar aqui que era 5 e não 15, né? Essa fica falso. Deve responder. Deixa eu ver se tem mais alguma questão que a gente pode, algum tipo de questão que a gente pode colocar. Ele só dá ponto de 1, não dá meio, 0,25? Não, meio não, só dá inteiro. Só dá inteiro. Então, o que eu faço, né? Eu considero que a minha nota é de 0 a 100. Então, eu vou dando pontinho. O meio, ou você considera que valendo 100, você pode considerar que 5 pontos é meio. Uhum. Vamos colocar aqui resposta curta. Aí coloca cadê onde eu estou? Onde está meu mouse? Ai, meu Deus do céu. O que eu fiz aqui? Pera. Vamos lá aqui, ó. Quanto é... Opa. Oh, mas tá difícil aqui meu mouse hoje. Quanto é 4 vezes 9? Muito bem. Aí, eu vou colocar aqui a validação, número, é um número. Então, isso quer dizer que ele tem que responder com um número, não vai aceitar letras. Ok? Chave de resposta. Opa. Meu Deus do céu. Aqui, volta aqui. Armando, na devolutiva, eu acho que dá para colocar, por exemplo, você, não sei se é esse caso de verdadeiro ou falso, mas em caso que o aluno não respondeu corretamente, aí você dá nota meio ou em meio, ou não. Não, ou ele vai dar o ponto ou não. Ah, tá, não tem... Não tem. Então, ele vai dar... Deixa eu só tentar voltar nessa questão aqui. Deu uma travada aqui na minha tela. Vamos lá. Chave de resposta do 4 vezes 9. Uma resposta correta. 4 vezes 9, 36. Tá certo? Pode ter mais de uma resposta? Pode.
Se eu estiver, por exemplo, trabalhando com um valor que vai dar decimal, que pode ter algum problema de aproximação do cálculo, né, eu posso colocar mais de uma resposta correta. Não posso esquecer aqui de dar o pontinho, né? Agora eu já estou falando de um formulário com 8 pontos. E aqui você pode colocar o feedback de novo, né? Que nem eu falo, veja isso, veja aquilo. Tal. Muito bem, acho que agora já dá para a gente ver como é que ficou esse formulário. É que eu não coloquei aqui que ela é obrigatória ainda, né? No caso aqui eu não tenho ordem aleatória, porque não tem opções, né? Não tem opção, só tem a validação da resposta, que eu estou exigindo que seja um número. Muito bem. Vamos voltar aqui, que eu vou colocar o nome do arquivo. Atividade teste 1. E aqui o nome do atividade 1. Esse nome aqui é o nome que importa para o aluno, tá certo? Ali é um nome que você vai estar gravado no teu disco, lá no seu HD virtual lá do Google Drive. Muito bem. Aqui esse olhinho é o visualizar. Visualizar, ele vai abrir para mim o formulário como se fosse para responder, né? Como o aluno vai receber. Eu sempre recomendo, né, que antes de você mandar para o aluno, você visualize e responda ele tudinho para ver se não tem, se você não deixou nada para trás, né? Não deixou nada esquisito. Ele coloca aqui asterisco é obrigatório, é aquela chavezinha, né? Todas as questões que eu coloquei obrigatório, elas vão aparecer com um asteriscozinho vermelho aqui do lado. Então, conta 3 vezes 5. Vou colocar a resposta errada de propósito, tá? Vou colocar 10, para a gente ver como é que fica para o aluno depois. Assinale a ou as alternativas corretas. Então, 3 vezes 4, 12, mais o 2 vezes 7, eu vou errar, vou colocar 9. Para a gente ver como é que vai acontecendo lá, né? Neste caso aqui, tá certo? Eu não acertou as duas, ele não vai ganhar o ponto, tá? Porque era obrigatório acertar as duas, né? Isso, exatamente. Essa aqui sumiu aqui o texto, né? Acho que uma hora que eu estava mexendo lá, ele foi para outro lugar, e não vi. Mas é para a gente dizer se era verdadeiro ou falso, não é isso? Então, 7 é primo, verdadeiro. 5 é primo. Ó, ele colocou aqui embaixo, ó, esta pergunta exige pelo menos uma resposta por linha, né? Então, ele não vai conseguir seguir se ele não colocar uma resposta para cada linha. 5 é que primo. aqui é o feedback que a gente colocou lá, né? Não, ainda não. Aqui, não. Como aqui ele só está falando que você tem que responder todas as linhas. Tá, o próprio formulário, né? O próprio formulário está falando. Entendi. Isso. Ele vai ter que responder todas as linhas. Cada linha vai ter uma resposta verdadeira ou falso. 12 é primo é falso e 15 é primo é falso. Tá? Muito bem. Quanto é 4 vezes 9? Eu vou tentar digitar uma letra aqui, ó. Ó, coloquei um F. Ele colocou a resposta lá. Precisa ser um número. Tá certo? Aí eu vou colocar uma resposta incorreta. Vou colocar 20. Tá? Depois vamos ver o que acontece lá. Raiz quadrada de 25 vou colocar o 5, que é o que vem na cabeça do aluno, e aí ele vai ficar batendo na cabeça aqui, que ele vai falar, selecione pelo menos 2 opções. Ele vai ter que lembrar que o menos 5 ao quadrado também é 25. Né? Legal essa daí. E aí vai sumir o alerta, e agora está tudo respondido, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse 20 daqui. Ó, a pergunta é obrigatória, mas vou deixar. O que acontece? Se ele apertar no enviar aqui, não vai acontecer nada, porque está faltando uma resposta. Por isso que eu acho importante eles colocar obrigatório em tudo, porque senão o aluno às vezes deixa em branco uma questão. Então, melhor do que deixar em branco, pelo menos é chutar, né? Vou colocar a resposta. E aqui para o aluno está aparecendo a pontuação, né, que ele fez, né? Aparece os pontos da questão. Quanto vale a questão, não é quanto que ele está fazendo. Quanto vale. Está aparecendo quanto vale a questão. Essa aqui, ó, vale 4 pontos, ele não sabe se acertou ainda. Depois que ele enviar aqui,
Depois que ele enviar aqui a resposta, vai aparecer uma outra tela. Sua resposta foi registrada. Ver pontuação. Aqui está enviar outra resposta. Geralmente, quando é Google Classroom, ele não vai conseguir mandar, porque ele vai estar usando o sistema do Classroom, tá? E depois eu vou ver como, eu vou mostrar como é que tira esse negócio daqui. Quando eu clicar no ver pontuação, aí nós vamos ver, ele vai ver as questões. Vai aparecer agora o relatório para ele. Que você pode permitir esse relatório na hora, que nem aconteceu aqui, ou você pode deixar para mandar as respostas depois. Por exemplo, quando eu faço uma avaliação, tipo uma prova mesmo, né, eu, para evitar que um fique passando cola para o outro, eu marco a data de término do período de responder e só mando o e-mail com as respostas depois desse período. Muito bem, então vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Aqui em cima já mostra que ele fez ele fez 5 pontos de um total de 8. A primeira questão mostrou em vermelho, porque a resposta está errada, e ele mostrou aqui a resposta correta. Tem a opção de não mostrar a resposta correta. Tá? Eu não mexi nada na configuração, essa é a configuração padrão. A configuração padrão é, quando ele erra, mostra a resposta correta. E o feedback aqui, ó, verificar a tabuada. Na próxima questão, assinale a ou as alternativas corretas. Acertou 3 vezes 4, verdinho, tá certa. 2 vezes 7, 9, tá errada. Ele não pontuou, ficou 0 de 1, tá vendo? E aqui está mostrando quais são as respostas corretas. A questão do verdadeiro ou falso. Aqui ficou tudo certo, né? E ele marcou ponto em todas as questões. Sem problema algum. Quanto é 4 vezes 9? Né? Eu coloquei 20, né? E a resposta aqui tinha que ser 36. E a raiz quadrada nós acertamos. Agora vamos voltar aqui no formulário e vamos mexer algumas configurações. Aqui nessa engrenagemzinha que tem do lado do botão enviar, estou clicando ali, vai aparecer algumas configurações. Ó, aqui, quando você está mandando pelo Google Sala de Aula, né, do nosso sistema lá do integrado, ele vai restringir aos usuários em Seduc, ou seja, só com e-mail institucional que o aluno consegue fazer. Se você quer ter um pouco menos de dor de cabeça, de repente, mas pode dar problema, você pode tirar isso aqui e colocar a coleta de endereço de e-mail, mas você depois se vira para associar a resposta de quem, né, ao seu aluno. Porque os nomes dos e-mails é só Deus na causa. Então, e depois o que acontece, eu consigo pegar o e-mail dele e bater com os e-mails. Eu faço isso, pelo menos. Então, quem tem mais dificuldade com informática, eu recomendo que, de repente, coloque um campo lá, nome, né, cria uma primeira seção, coloca lá o nome do aluno, número, que às vezes ajuda, né, o número do aluno na chamada, e depois coloca as perguntas. E aí você pode colocar coletar endereços de e-mail. Ele tem que usar algum e-mail do Gmail para fazer isso. Muito bem. Aqui em apresentação, tem uma outra sacanagem que você pode fazer com o aluno. Ó, primeiro aqui, ó, mostrar link para enviar outra resposta. Aqui eu geralmente tiro. Aí vai sumir aquela parte lá no fim, tá certo? Tá, legal. E tem outra sacanagem aqui, que é embaralhar a ordem das perguntas. Então, além de embaralhar a ordem das respostas de cada pergunta, eu posso embaralhar a ordem das perguntas. Legal. Para dificultar. Aqui, na sua resposta for registrada, você pode colocar algum texto seu, né, especial, carinhoso para os alunos. Muito obrigado por mandar a sua atividade. Graças a Deus você está mandando a sua atividade. Eu estou recebendo, eu vou dar...
Como eu já criei do Google, lá do Google Sala de Aula, ele já acionou aqui essa parte criar teste. Se você entrar no Google Forms direto, sem passar pelo Google Sala de Aula, você vai precisar acionar esse criar teste aqui para ele poder fazer as correções, para você conseguir fazer criar as respostas lá, dar a notinha direitinho, tá certo? Aqui que eu falei do modo bloqueado em Chromebook, é quando, né, vai fazer um teste num ambiente mais controlado. Liberar nota, no caso aqui, está liberar após o envio. Então aparece um botãozinho lá, ele clica lá e vê o relatório. Quando você tem questão que você precisa corrigir para dar ponto, no caso, por exemplo, se é um texto maior, lá, pessoal de humanas, né? Você põe a questão lá, quem foi o Sócrates, né? Aí o cara vai escrever alguma coisa, né? Você precisa ver se ele escreveu certo. Então você vai ter que entrar depois das respostas e corrigir uma por uma. Muito bem. As pessoas que responderem podem ver o quê? Perguntas erradas, respostas corretas. Esse aqui que eu vou tirar agora. Ele não vai ver a resposta correta caso ele tenha errado. Então, depois que eu salvei aqui, o negócio é muito legal, quer ver? Eu vou voltar aqui no nosso relatório, tá vendo o relatório? Eu vou dar um refresh nessa página aqui. Isso é legal, porque como o aluno só pode responder uma vez, então ele não pode ficar fazendo vários testes até acertar a pergunta, entendeu? Isso. Ah, não funcionou aqui. Eu pensei que ele... Não, peraí, está pensando ainda. Está pensando ainda porque, teoricamente, agora ele tem que tirar aqueles campos dali. Não tirou, danadinho. Então, vou fechar essa página aqui. Deixa eu ver aqui. Ele está... Ver pontuação. Vamos ver se agora já saiu. Está pensando. Ó, agora, no relatório aqui, ó, já sumiu a resposta certa. Só aparece o feedback, tá vendo? Então, conta 3 vezes 5. Ele colocou 10, o vermelho e o xizinho indicam para ele que ele errou, mas não está falando qual a resposta certa. Aí você vai pelo feedback, ó, verifica a tabuada, verificar tal item do estudo. Né? Você pode indicar alguma outra coisa para ele fazer. Aqui já não apareceu mais as respostas corretas, tá vendo? Aquele íconezinho lá. Muito bem. Tinha a questão lá do ver o falso que eu ferrei com o texto, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Agora vamos fazer um pouquinho de frufru agora, tá? E isso aí foi o básico do básico, né? Assinale verdadeiro. Opa. Verdadeiro ou falso. Muito bem. Aqui em cima tem um desenho de uma aquarela. Eu posso mudar as cores aqui do formulário, né? Ou posso escolher uma imagem, né? Uma imagem temática para ficar lá no cabeçalho do formulário. Então você pode escolher por área, né? Então tem um monte de pode temas ser um aqui. GIF, né? Uma coisa que se mexe, bonitinho. Eu não testei GIF ainda, tá? Mas ele tem foto e acho que tem que ser num formato específico, de um tamanho específico, tá? Então eu acho mais fácil, às vezes, procurar daqui, né? Alguma coisa que seja mais de acordo. A arte tem um monte de coisa, tem uma borboleta, né? Ó, tem uns negócio de estudo, tem de química aqui, ó, Santana. Agora eu vou escolher esse aqui, ó. O cara é estudante com o cafezinho, né? Ele tá fazendo em casa, tá lá com os alfarrábios dele, com o cafezinho dele. Tá. É para colocar em cima. Vai aparecer lá em cima do formulário. Deixa eu carregar aqui. Dá uma caracterização. Dá uma carinha mais bonitinha, né? Cabeçada. Vai mudar a cor aqui também. Então a foto vai ficar aqui bem em cima onde está escrito atividade 1. Ó.
E ele vai colocar uma cor em volta combinando com aquilo. Eu posso trocar a cor aqui do tema também, tá certo? E a cor do pano de fundo. Eu posso mudar essas cores um pouquinho. Tá marrom, eu posso colocar o meio laranja aqui, né? Ó, aí ficou meio alaranjado aqui no meio da figura. Ou posso colocar aqui o fundo um pouquinho mais escuro. Aí eu já mudo o fundo lá na lateral, né? Então, eu posso mudar também o estilo da fonte e tal, mas essa aí, né? Só para dar ficar mais bonitinho, né? Uma carinha mais bonitinha. Olha só, aqui, ó, eu tenho as perguntas aqui em cima e as respostas. Então apareceu já porque teve um cara, um peão, que sou eu, que respondeu. Então eu vou lá, clico em resposta. Então vamos ver as informações que nós temos aqui. Primeiro, aqui em cima, do lado direito, aceitando respostas, está ligado. Então, se é uma atividade, por exemplo, tipo uma prova, que o cara você realmente vai forçar que ele responda até tal dia, né? Você chega a tal dia, você vai ter que ir lá manualmente, não tem programação, tá? Não dá para programar, vai até, desliga sozinho tal dia, você tem que ir lá desligar na mão. Você vai lá e desligando isso aqui, ninguém mais responde esse formulário. Muito bem, retorno. Então, aqui eu tenho uma mediana e uma média de 5 pontos no total de 8. E o intervalo das respostas foi 5 a 5. Só teve uma resposta também, né? Quem respondeu fez 5 pontos. Perguntas erradas com frequência. Então ele me mostra aqui quais foram as perguntas que erraram. Né? Quanto é 3 vezes 5? Né? Então, se você tem uma quantidade maior de alunos, obviamente você começa a ver onde eles erraram mais, você começa a ver qual a habilidade que eles estão falhando mais. Ô, Armando, esse feedback aqui das respostas é padrão? O que você fala? Essa parte aqui que eu estou te mostrando? Os gráficos que ele apresenta para a gente? Isso é do Google Forms. Ah, tá, legal. É do Google Forms, você não precisa fazer nada para ele fazer isso. Ele fala é só você entrar no formulário em modo de edição, tá certo? Então, se você tiver lá do Classroom, você tem que entrar em edição da atividade e aí clicar no formulário, ele vai abrir no modo de edição. Se você só abrir a atividade e clicar, ele abre como se fosse para você responder. Tá? Então ele está mostrando aqui as respostas, né, as que são erradas, depois ele vai mostrando aqui, ó, nessa questão aqui, ó, ele mostra 100% respondeu 10, né, só tinha 1, né, e está em cinza por quê? Porque a resposta está errada. Aqui, ó, teve uma certa e uma errada. Aqui, ó, foi verde porque está tudo certo. Tá vendo que bonitinho? Uhum, então você já consegue fazer, consegue, através dos exercícios que você passou, verificar se o aluno está legal ou não. Por pergunta, também eu posso ver por pergunta, né, conforme o resultado deles. Então, a pergunta 1, posso ir passando as outras perguntas. Individual, ele vai me mostrar o resultado de um aluno. Né? Então, eu pego o aluno, né, no caso, tá certo? E você vai ver no resultado dele. Aí você vê exatamente aquele relatório que vai para o aluno. Legal. Tá? Outra coisa, aqui essa bandeirinha verde, tá certo? Essa bandeirinha verde, se eu clicar aqui, ele vai pegar as respostas do meu formulário e jogar numa planilha. Mas precisa clicar nela, senão ela não transfere. Ou automaticamente. Isso aqui, ó, eu vou dizer assim, eu usava a planilha criada aqui, quando eu não usava o formulário com sala de aula. Que agora nós vamos voltar lá no sala de aula e eu vou importar essa resposta lá. Legal. Ele vai carregar aqui a planilha. O formato é planilha do Google, tá certo? Dá para importar depois os dados no Excel, copiar e colar, do jeito que você quiser. Então aqui ele vai mostrar quem foi, a data e a hora que o aluno clicou lá no enviar, né, que ele enviou a resposta, vai dar a identificação do aluno, no caso aqui vai ser o e-mail, se não me engano, não, ele não colocou aqui o e-mail não, aqui esse controle, como é pela Seduc, ele faz separado. Pontuação que esse aluno teve, ó, acertou 5 de 8, e quais foram as respostas que ele colocou. Beleza?
Agora eu não sei porque que não está aparecendo porque deveria aparecer quem mandou, mas tudo bem, vamos ver isso depois. Eu vou preciso descobrir também porque que não apareceu quem foi o aluno. Estou voltando agora no sala de aula. Aquele que você fez na quarta comigo, eu respondi. Você respondeu? Legal. Então esse aqui, ó, foi 8 pontos, né, que eu criei lá. Então eu vou colocar aqui 8. A tela está embaçada. Tá embaçado? Às vezes demora um pouquinho para até chegar no ponto certo. Então eu coloquei 8 pontos. Vou colocar uma data para entregar aqui. Vou colocar uma data. Se abrir aqui, eu consigo colocar uma data. Isso, aí colocar para o dia 24, dia de São João. Posso colocar uma hora opcionalmente, né? Mas não faço questão da hora. Tópico. Então, esse tópico aqui... vou abrir aqui tópico. Eu tenho criado ciências e equação. Eu posso criar um outro tópico, né? Sei lá, vou colocar equação mesmo aqui, só para mostrar que eu posso escolher o tópico e onde vai parar. E aí, lá em cima, tá certo? Lá em cima eu posso criar atividade, ou seja, imediatamente os alunos, ele já vai disparar um e-mail para os alunos que tem atividade para eles fazerem nesta sala. Tá? Eu posso, abrindo aqui também, salvar como rascunho, se eu quero mandar depois, ou posso programar o horário de mandar. Então, programar, eu vou manda tal dia, tal hora, e naquele dia, naquela hora, o sistema envia o e-mail para os alunos e libera para eles fazerem. Né? É bem legal isso. Quando eu estou dando as aulas agora, eu faço assim, eu vou dar aula, começo tal hora, 1 hora de aula, eu já programo para a atividade entrar no ar no final da aula. Então, ó, criei a atividade. Reparar que aqui por enquanto é escrito blank quiz. Blank quiz. Deixa eu mostrar só um negócio para vocês. Essa nossa atividade de teste ó, foi colocada hoje aqui, já está aqui, ó, em equação, atividade de teste. Quando eu clicar aqui em cima dessa atividade, já apareceu com o nome do formulário aqui, tá vendo? Atividade 1. Beleza? Uhum. Muito bem, eu vou clicar aqui em ver. Qual foi o outro? Nós fizemos foi esse exercício 1 aqui, né, Luci? Nós fizemos exercício 1? Isso. Então eu vou clicar nele aqui para a gente dar uma olhada nele. Vou ver a atividade que eu tinha feito na quarta-feira. Então essa atividade aqui ela valia 7 pontos, está marcada aqui em cima. Acho que não apareceu para vocês ainda. Não, eu errei um proposital para você conseguir dar 100, tá? Olha lá. A atividade vale 7 pontos, tá certo? Foi entregue para todos os alunos. Bom, a única que entregou foi a Lucia, que aparece aqui, ó, do lado esquerdo. Quem entregou foi a Lucy. Os outros foi atribuído, mas não responderam ainda. Então eu tenho aqui a resposta de cada um, ó, resposta de cada um, né? Os outros, a maior parte vai estar em branco. Então eu vou clicar aqui que vai me facilitar a vida e selecionar os que foram entregues. Aí eu posso ver, né? Só a Lucy entregou e posso abrir o formulário. Eu posso agora entrar aqui, ó, do lado direito aqui, ó, tem um botão importar notas. Deixa eu esperar. Do lado direito aqui em cima, eu tenho um botão importar notas. Estão vendo ali? Eu vou clicar no importar notas. Vamos ver a nota que a Lucy tirou. Sim, agora. Lucy, você riu deles, agora vamos ver o que vai dar aqui, né?
Ainda bem que tá engraçado, ninguém vai ver o que eu errei. Boa, boa. Então, olha só, a Lucide acertou 5 pontos do 7, né? Aparece aqui para mim 5 pontos do 7. Eu posso aqui selecionar ou só ela ou todos os entregues e dar o devolver para eles receberem a informação dessa nota. Isso, né, no caso de eu, por exemplo, não deixar ele ver no final do formulário. Eu posso não deixar ele ver a nota no formulário. Então não tem necessidade aqui, mas é bom para a gente ter controle o que você já devolveu, né, e o que você não devolveu. Então eu vou devolver a nota, posso fazer um comentário aqui, né, para os alunos. Muito bem, né? Passou, né? Tirou 5 de 7, passou. Está aprovado. E aí ela recebe um e-mail, né, com esta nota. Deixa eu ver se vou receber. Então, agora vai aparecer aqui embaixo do lado esquerdo uma outra categoria, que é com nota. Então, aparece aqui a Lucy com nota 5. Beleza? Beleza, professor. Beleza, vou clicar agora aqui em teste Armando, para ir lá no começo aqui da nossa aventura. E lá em cima tem a aba Notas. Aí eu clicando na aba Notas, o que é que vai aparecer? Tá pensando aqui, tá pensando. É muita nota para programar. Brincadeira, o negócio de apresentar tá consumindo muito recurso aqui do sistema. Até ficou interessante eu pelo celular e mostrar do computador, que já é uma carga a menos ali no computador. Meu mouse me enganou, eu pensei que tinha clicado em notas, não tinha clicado, agora clicou. E aqui você tem aqui a lista de todos os alunos e a nota deles. Olha que bonitinho. A Lucy já tinha respondido a outra atividade, que é uma atividade de texto, já tinha ganhado 100 pontos, olha lá, bonitinho. Ó, tá aqui, ó, tá todo mundo pendente, ó. Eita, que meu Deus. Aluno sem vergonha. Professor, né? sendo aluno. Professor sendo aluno, não responde as atividades, certo? Eu acho engraçado, mas aqui eu não consigo fazer isso. Mas se eu voltar lá nas atividades e abrir uma das atividades, eu consigo exportar essa planilha aqui que vocês estão vendo. Eu achei meio estúpido isso, né? Devia ser lá mesmo. Então, quando eu abrir uma atividade aqui, vou abrir a atividade que nós fizemos agora. Então, aqui em cima de importar notas, tem uma engrenagemzinha, né? E eu clicando nessa engrenagem, nem apareceu engrenagem para vocês ainda aí, né? Tá embaçado. Lá do lado direito, lá em cima, embaixo da minha carinha, né? Eu cliquei na engrenagem e aí fala copiar todas as notas para o planilhas, fazer o download de todas as notas
e fazer o download dessas notas como vai ser como arquivo CSV, né? Então dá para você trabalhar essa planilha em outro formato no seu computador para você fechar as notas dos alunos, por exemplo. E acho que esse é o básico por hoje. Perguntas? Vamos lá. Olha, assisti as 2 aulas e agora eu quero praticar. Praticar é fundamental, né? Hoje eu coloquei para gravar aqui a nossa brincadeira. Fica gravado no Google Drive e depois eu mando para vocês o link da gravação, caso vocês queiram assistir, e para quem não pôde estar com a gente hoje. Eu acho que o que ela se falou é válido, eu vou tentar fazer, porque quando a gente faz, que vai surgindo as dúvidas. Claro. Eu montei essa classe de teste, né, que é justamente para eu poder fazer alguma coisa controlada, né? Então eu crio, faço, mando, verifico isso. O formulários eu já trabalhava na outra escola que eu trabalhei antes, né? Por minha conta, não era coisa da escola, mas eu descobri, falei assim, poxa, então todo bimestre fazer pelo menos uma atividade nesse formato aqui, valendo uma nota de uma atividade. Então era uma prova a menos que eu precisava corrigir, né? Já facilitava bastante. Dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes, para fazer, do que uma prova comum, né? Mas eu acho que facilita porque você não precisa corrigir, já vem corrigido, já está com a nota dada, né? É só você dar um jeito de passar no seu diário. O Armando, eu estava pesquisando, eu achei uma ferramenta aqui no Chrome, acho que é Equation, um botãozinho para usar a fórmula de matemática. Eu vou tentar testar essa ferramenta no formulário. Tem um Equation também no próprio Office, mas eu, como nunca precisei assim muito, eu não usei muito, sabe? Porque esse do ano, quando eu fui para o Valdomiro em outubro do ano passado, que eu comecei a dar aula de física, onde tenho mais fórmulas, né? Porque eu sempre dava aula de química. Em química a gente não tem muita fórmula, né? Então não tem muita dificuldade de você escrever alguma formulazinha em forma de texto mesmo. Matemática, às vezes, tem alguns conteúdos que tem potência, tem fração. E aqui, por exemplo, aqui no formulário, não tem jeito de você escrever potência, tá? Potência, índice e tal, não tem jeito. Então você vai ter que montar isso aí de uma outra forma. Uma imagem, né? E colar. Isso. Aí você coloca como imagem. A outra coisa, não dá para colar a imagem direto aqui. Você tem que salvar a imagem no seu disco, né, e depois importar. Ah, tá. Deixa eu mostrar como é que no computador, então. Você pode puxar da internet também, tá? Acho que você tendo o link dá para puxar da internet. É que eu fechei aqui, deixa eu abrir o formulário para edição. Peraí. Vou entrar aqui. Esqueci como chama o tipo de imagem? Tem que ser arquivo específico de imagem ou será que qualquer tipo de foto, JPG, PNG. Que às vezes a gente vai fazendo, vai no Word, vai colando a imagem no Word, aí depois não tem como pegar do Word e jogar aí a imagem. Vai ter uma jeito de salvar. Você pega, por exemplo, do Word, se tiver no Word imagem, você pega, por exemplo, cola no Paint, né? Abre o Paint, cola, e aí você mexe nele. Tá, entendi. Você salva no seu computador. Deixa eu abrir aqui o formulário de novo para edição. Então, ele não abriu para edição, não, ele abriu aqui para responder. Vamos lá, isso também é uma coisa que eu queria ver. Eu pensei que, como eu entrei aqui para editar a atividade, eu pensei que quando eu clicasse aqui, ele ia entrar em modo edição.
Então, para editar aqui depois, eu vou ter que ir lá no Google Drive e procurar esse arquivo, tá? Então, toma cuidado com isso. Salva a atividade só quando estiver bem seguro que o teu formulário está bem feito. Porque depois que você salvar, não tem como editar mais. Uma coisa que é interessante, se você editar uma pergunta lá no meio, assim, dá um refresh no formulário, já vai estar editado. Você não precisa salvar nada, ele vai salvando conforme você vai editando, tá? Automaticamente. Ele vai salvando, isso, vai salvando automaticamente. Tá aqui, ó, perguntas e respostas. Então, tá aqui nas perguntas aqui. No enviar aqui, esse botão enviar, quando você clica aqui, ele dá opções de enviar. Por exemplo, por e-mail, ou por copiar o link, né? Você pode mandar de alguma outra maneira. Para aluno que gosta de receber pelo WhatsApp, por exemplo. Né? Mas ele só vai conseguir, mesmo que ele receba por WhatsApp, ele vai conseguir fazer só pelo e-mail institucional. Não tem problema, ele fez pelo e-mail institucional, a resposta vem para o formulário, e do formulário vai para a sala de aula. Eu acho que a gente tem que frisar essa parte do e-mail institucional para ver se enfia na cabeça dos alunos. Você tem que falar para o aluno o seguinte, para você, meu filho, tá certo? Para enviar por e-mail, eu posso colocar a lista de e-mail dos alunos aqui e mandar para eles, tá certo? Eu posso clicar aqui no meio link, né? Esse link aqui vai me dar o link para eu copiar e colar em algum lugar. Eu posso mandar no Facebook, posso colocar no Twitter, ou posso incluir numa outra página da internet, mas não é o caso aqui, né? Não precisa tanto. Então, inclusive, por exemplo, se você fez o formulário, mas você anotou a resposta errada, aí o aluno falou, professor, eu fiz lá 3 vezes 5, eu coloquei 15. Eu sei que está certo, mas o teu formulário me deu a resposta como errada. Você pode ir lá no formulário, você corrige isso e depois na nota do aluno na planilha vai ser corrigida sozinha. Ele atualiza. É lindo, né? Atualiza automaticamente. É lindo isso, né? Então, mesmo depois que o aluno respondeu, se você editar, você consegue ele já arruma automaticamente. Isso. Esse na escola, amiga. Ai. Então, manda aí. Mais perguntas? Não. Obrigado, Armando. Bom, viu? Tranquilo, gente? Gostaram da Não, brincadeira? tá tranquilo, Armando. Divirtam-se. Obrigada, foi muito bom. Tem um fim de semana inteiro para testar. Estou esperando as respostas do formulário aqui, hein, Suzana? Eu vou fazer. É que meu gato morreu. Aí. O gato morreu, o cachorro comeu a lição de casa. Se a Andréia estivesse aqui, ela ia falar: o caminhão derrubou o fio da internet da minha casa. A minha casa está muito cheia, os netos não deixou eu mexer no celular. É cada desculpa que a gente ouve, gente. A outra, né? Pelo menos eles têm que ter atividade. Armando, brigadão, valeu, deixa eu ver. De nada, gente. Disponham. Obrigada, Armando. Alô. Alô. Um abraço, um beijo para todos. Bye, bye. Colegas, seu Antônio, Luci e Marisa. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Daqui a pouco eu estou no meu plantão. Bom trabalho para você. Mas ontem eu já andei testando fazer o formulário em formas de perguntas de filosofia. Para você ver fiz umas 7 perguntas sobre John Luke, aí mandei para uma sala para ver como é que o pessoal ia responder. Foi na atividade de hoje. A única coisa é que você vai ter que abrir lá no formulário, depois daquela parte de resposta, e dando a pontuação manualmente para cada questão. Isso. É um pouco mais trabalho, mas é mais fácil, por exemplo, do que nesse caso, que nós estamos longe dos alunos, não tem como você enviar papel e receber papel, é o que dá para fazer. Eu também vou criar como teste, porque acho que fica bem fácil, a correção já sai.
pelo fato deles não estarem entregando no prazo, aí quando chegar no final do trimestre, eles começam a entregar essas atividades de agora, né? Verdade. Aí fica acumulando uma em cima da outra. Dessa forma, a gente já tem alguma coisa que está trabalhando a nosso favor, né? Que já vem com a correção. Com certeza. Eu vou Porque fazer os testes para ver como é que fica. o aluno sempre deixa para fazer tudo ao mesmo tempo, no Não, final. é assim, 28 de maio vai começar o conselho, eu recebi várias respostas da atividade de começo de abril. Falei, gente, aí depois fica sem nota, a gente fica ruim, né? Eles cobram, verdade. Tá bom, então, pessoal, boa noite para vocês. Boa Bom final de semana. Olha, obrigado pela força, viu? Obrigada, Armando, mais uma vez. Nada, exponha.